Em janeiro de 2020 foi publicada uma nova norma para representação de desenho técnico. Ela é a norma 16752 de 2020. Então, o que essa norma traz? Primeira coisa, ela substitui e cancela duas outras normas. A 10.058 de 1987 e a 10.582 de 1988. Essas duas normas que foram canceladas, elas falavam de formato de papel, dobra, forma de arrumação. Então elas foram canceladas e hoje está em vigor a 16.752, a NBR 16.752. O que ela traz de novo, né? Ela vai ser uma norteadora para a gente, né? Como as outras eram, uma norteadora para arrumação de prancha, para dobra de papel, margem do papel, né? Então ela traz já uma alteração de margem de papel. Não é que a norma, a 10.058, ela falava de borda de margem com 7 milímetros, né? E 2,5, né? Dependendo do formato do papel, podia ser 10 milímetros e 2,5, né? E 25 milímetros, na verdade, né? Que eu tô falando tudo em milímetro. E essa norma, ela diz agora que ao invés de 2,5, né, de 25 milímetros, ela vira 20 milímetros a margem esquerda, né, a margem de encadernação, e a borda em volta, em qualquer formato de papel, ela vira 10 milímetros. Né? Então, ou seja, 1 centímetro de borda total em qualquer formato de papel, que não era assim. Cada formato variava de A3 para A2, para A1, para A0, tinha uma variação nessa borda geral aí, tá? Então já não tem mais isso, fica geral. Outra coisa que ela traz é uma tabela que já indica formatos de papel estendidos. Muitas vezes a gente vai fazer um projeto que o desenho não dá no formato de papel. E às vezes você não quer mudar para uma prancha maior porque fica sobrando muita área em cima, fica aquele papel enorme com um desenho muito comprido, por exemplo. Então o que a gente faz nesses casos? A gente faz o formato estendido, então ele amplia horizontalmente, né? E a gente fazia isso já. E aí essa norma 16.752, ela traz uma tabelinha de formatos estendidos já, derivados desses formatos básicos de papel. Então isso é muito legal também. Outra coisa que ela traz é o tamanho do carimbo, a extensão horizontal do carimbo, que antes, dependendo do formato de papel, se a margem fosse 7 milímetros ou 10 milímetros, o carimbo ia em torno aí de 178 milímetros, mais ou menos, 17 centímetros,8. E agora ele vira 18. Então ele vira 18 centímetros, ou seja, 180 milímetros, a borda geral 1 centímetro ou 10 milímetros e a borda esquerda de encadernação 2 centímetros ou 20 milímetros, né? Se a gente pensar em centímetro ou em milímetro. O que tudo isso faz diferença? Na hora que a gente faz uma formatação de um papel, de uma planta técnica, a gente segue todas essas determinações, porque inclusive na hora de dobrar, de encadernar, tá tudo, vamos dizer, padronizado para que essa encadernação fique bem feita, fique homogênea e além disso seja possível da gente manusear esse material, tá? Então essa parte de dobra, de encadernação é super importante. O carimbo, ele continua sendo livre na altura, então você bota a altura de acordo com a necessidade do seu carimbo, das informações que você tem. Essa norma 16752 de 2020, ela também traz elementos que são obrigatórios no carimbo, então elementos como responsável técnico, enfim, vários itens estão lá listados, vários itens que são obrigatórios, né? E, enfim, ela traz outras coisas aí, uma norma que ela é simples, inclusive, de olhar, ela é bem tranquila, e ela traz justamente substituindo essas duas outras normas que deixam de valer, né, que eu falei antes, ela vem substituindo essa questão de organização da prancha, de formatação, ela traz também dados para você fazer uma grade na borda externa da prancha,
tá? A marcação de dobra também. Então ela traz bastante informação. Vale a pena se atualizar nisso aí, porque quando a gente está fazendo a planta técnica, ela tem esses padrões para seguir, né? Ela tem normas para seguir, e eu não estou falando só de projeto de arquitetura. Na hora que a gente pensa numa planta dessa, ela é formatado pela ABNT, né? Para todo tipo de projeto, né? Então, assim, é um projeto de arquitetura, é um projeto de elétrica, de mecânica, do que for. Quando você botar em uma planta técnica, você vai seguir esses padrões de formato de papel, tá? Formato de carimbo, né? Determinação dessas medidas aí de margem e tal. A outra coisa que é importante a gente saber é que no Brasil o formato de papel, a série de papel escolhida é a ISO, né? Ditada pela ISO, né? Mas ela é a ISO A, a série A de papel. Então tem essa formatação que ela o formato deriva de 1 metro quadrado. Então assim tem as formatações que vão a partir daí. Então a gente tem A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Vale lembrar que em arquitetura o menor formato que a gente usa do papel é o A4 e que todas as pranchas grandes elas vêm dobrando para o A4, né? Tem a formatação também, que inclusive essa norma nova traz também as formatações maiores do que a A0. Ela traz uma tabelinha também com essas formatações que não são muito usuais, mas tá lá, né? Determinada pela norma também, esses formatos, e traz os estendidos, que isso não tinha antes nas normas, tá? Então traz esse formato estendido como padronizado já, como uma opção de uso. É interessante a gente ver isso, porque não dá para você fazer um projeto e colocar o tamanho de papel que você quer. Não é assim. Por quê? Por que não é assim? Porque você precisa dobrar ele para virar um formato final de A4. Então você não pode crescer ele verticalmente, não dá para crescer, né? Não tem essa opção. Mas horizontalmente você vai ter que crescer de acordo com dobras, né? Para poder essa dobra poder acontecer e ela virar o formato final do A4. Antes a gente fazia isso pensando assim, bota mais uma dobra, mais 2 dobras e tal. Agora eles estão, a norma já traz essa tabelinha aí com os formatos estendidos, que fica bem legal, fica mais padronizado também. Enfim, tem mais um monte de coisinha lá, tamanho de letra, umas coisas legais que é bom olhar. Mas no geral, no grosso, eu acho que a grande modificação é essa em relação às margens da prancha, tá? Que ao invés a esquerda, ao invés de 25, ela vira 20. E a borda geral não tem mais alteração de um formato para o outro. Todas viram 10 milímetros, né? E inclusive alterando a largura do carimbo, tá? Então isso é legal ficar atento. Normas brasileiras, elas tendem a ficar desatualizadas e aparecer novas que vão substituir as antigas, né? Então é bom ficar atento a isso, porque vai estar sempre aparecendo novas coisas. Toda vez que eu puder eu vou trazer aqui a atualização para vocês, mas é interessante a gente olhar e consultar, principalmente quando projetos também específicos. Eu estou falando aqui de representação gráfica, mas você vai ter normas, por exemplo, da área de saúde, mudou muito com a pandemia, né? Então você tem outras determinações, outras portarias, outras coisas que vão estar falando em cima daquele tema de projeto e que foi atualizado e tem sido atualizada o tempo todo. Então vale super a pena a gente manter essa atualização do que está acontecendo, do que está aparecendo novo, né? E além disso ainda tem as questões como umas correções que às vezes acontecem na norma. Por exemplo, a 9050 de 2020, que é de acessibilidade, ela já tem alterações de correção dela, né? Então, coisas que já sentiram falta, que já teve alguma coisa de digitação errada, alguma coisa, então já vem tendo umas erratas que vem atualizando essas normas. Então é super importante ficar atualizado com isso e ligado, porque se a gente não faz o projeto com os parâmetros normatizados, dificulta muito o entendimento das pessoas daquele material, tá? Então precisa ficar bem atento a isso.